Pessoal, a vida da nossa primeira-dama, Janja da Silva, parece que não tá nada fácil, não. A popularidade dela vem caindo aí. Uma pesquisa detectou uma queda grande de popularidade na Janja, né? E também, né? Ela teve agora recentemente que até cancelar o seu Instagram, né? Fechar ali, não permitir que pessoas colocassem mensagens, tal, porque de tamanha eram as críticas que estavam sendo feitas no seu Instagram. Então ela bloqueou o Instagram para que ninguém possa mandar mensagem, falar nada, fazer nenhum tipo de crítica. E agora, para piorar mais ainda as coisas, até a mídia que vinha defendendo e passando pano para Janja, agora também está descendo a lenha. Até a UOL, que era um verdadeiro TV governo, né? Uma TV estatal do governo, e só falava bem do governo, eles puxavam o saco do Lula de tudo que era jeito e estavam sempre ali passando pano, fazendo de tudo para fazer parecer que o governo do Lula era uma maravilha, né? As mil maravilhas do governo Lula. Só que agora até a UOL está descendo a lenha na Janja por conta dos gastos delas com viagem, né? E agora ela resolveu ir aí para o Japão antes do Lula, semana passada, ficou a semana inteira lá, gastando hotel, com um monte de gente, ela leva sempre uma comitiva junto com ela, tal. E aquela gastança, né? Preços altíssimos em hotéis, aviões, né? Passagens, tal, e a gente pagando a conta. Bom, eu vou mostrar então para vocês aqui o vídeo do pessoal da UOL descendo a lenha pesado na Janja. E também vou mostrar o César Tralli tendo que dar uma notícia terrível aí, porque ele adora o Lula, né? Defensor do Lula, e tendo que mostrar o desatino que está sendo o governo Lula na parte econômica, né, onde está aumentando os juros constantemente. Então é isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo, pessoal. Mas antes da gente ver os videozinhos aí, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e, se possível, deixar um comentário também, beleza? Então vamos lá para a gente assistir aqui aos videozinhos. Vamos lá. Olha como vai subindo, né, gente? Ó, você vem aqui de março de 24, que já estava em 10,5 e aí não para mais. E se você pegar antes aqui do ano de 2024, né, ali para 2022, ano de eleições, é quando começa essa subida. Então, isso ajuda a explicar o que está acontecendo agora, o drama de milhões de famílias brasileiras que lá atrás fizeram empréstimo com juros baixos, acreditando que a economia fosse continuar assim, com a inflação sob controle, com os juros, enfim, domados, e na verdade aconteceu o oposto. Então, como é que uma família hoje consegue pagar suas dívidas com juros desse jeito? Se você pega ainda cartão de crédito, o que os bancos oferecem, aí é praticamente impossível, você não consegue nem rolar mais as dívidas. Isso... Pois é, César Tralli, mas acontece que vocês é que fizeram de tudo para colocar o velhinho da picanha lá na presidência da República. Agora, aguenta, meu amigo, faz o L aí, senta e chora, porque daqui para frente a tendência é piorar. Já está programado para aumentar mais 1% no mês que vem, ou seja, vai para 15% a taxa de juro básica do Brasil. Ou seja, né, é aquela coisa, né? Lula e Haddad, a duplinha aí, terrível, eles estão destruindo a economia do país. O Lula está gastando como se não houvesse amanhã para tentar se reeleger e nem assim não está dando muito certo, né? Porque com essa situação toda aí, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis para a população. Vai tendo inflação, e a inflação é o pior dos impostos, né? O imposto que mais corrói o dinheiro do povão é a inflação. Vamos lá agora ver o pessoal detonando a Janja da Silva. Nogueira tem os detalhes sobre quem está bancando essa viagem, porque sempre quando a gente mostra, né, essa imagem, essa enorme comitiva, tá? E aí quem está pagando, né, para eles gastarem o nosso dinheiro lá no Japão?
Você tem alguma dúvida de quem está pagando, minha filha? Somos nós, é eu, você, todos nós, a população em peso aí. A gastança desenfreada da Janja. Porque é caro viajar pro Japão, viu, Thales? Você já foi pro Japão, Thales? Não, Não? nunca fui ao Japão. Nunca foi. Infelizmente não tive dinheiro para isso. Quem sabe se você se Entra pro governo, Thales, entra pro governo, aí, vira ministro do Lula, vira aí um deputado importante que, ó, Lula leva você junto, ó lá, ó, Pachecão, o Arthur Lira, o Mota e o novo lá, como é que ele chama? Alcolumbre, todos eles, os antigos e os novos presidentes da Câmara e do Senado aí. O Lula levou todo mundo, né? Quer todo mundo do lado dele. Ei, farra! candidatar aí, conseguir uma cadeira. Ó, ó, a imagem toda. Só uma mulher lá. Olha que beleza, todo mundo dando risada, né? Olha a participação feminina no governo Lula, né? Quantas mulheres, né? Só tem a Marina Silva. A Marina Silva, ainda bem que levaram a Marina, né? Aí, ó, a Marina Silva, a única mulher ali na comitiva. Teve a Janja foi antes, a Janja tá lá, inclusive. A Janje já foi uma semana antes para ir preparando o terreno pro Lula, né? E ficar aproveitando os hotéis 5 estrelas lá do Japão, é lógico, né? Postou agora há pouco no perfil dela ela passeando lá pelo Japão, passeando não, né? Mas ela lá pelo Japão também. Pode falar passeando, eu tava passeando mesmo pelo Japão com o nosso dinheiro. Vem fazendo aí o trabalho dela lá com o presidente da Apex, que é o Jorge Viana, que é a Agência de Promoção e Exportação de Investimento. Ela está acompanhando a montagem do pavilhão brasileiro da Expo Osaka 2025 e ela se reuniu com a diretoria japonesa. Ela quis antes, né, o Josias, para o Japão, a Janja, tá atuando por lá. Um erro, Fabiola, outro erro da Janja. A Janja parece que não vai sossegar enquanto não virar estrela de uma ação judicial, porque ela se livrou de propostas de abertura de procedimentos investigatórios em relação a viagens que ela andou fazendo aí para representar o Brasil em eventos que não pediam, não reclamavam a presença dela. Agora foi uma semana antes para o Japão, parece que vai se desvincular da agenda do presidente antes do embarque do presidente para o Brasil, para cuidar de outra agenda no exterior, e tudo isso... Ela vai para a França encontrar com o Macron, é uma festa. Coitado do Lula, né? Tá crescendo umas coisinhas na cabeça dele ali. Leva a um questionamento sobre o papel da Janja no governo. Até dias atrás, a nova ministra da Articulação Política do Palácio do Planalto, a Gleisi Hoffmann, dizia que a Janja deveria ter um cargo no governo, ainda que fosse um cargo honorífico, sem remuneração, porque pelo menos haveria algum tipo de justificativa para essa movimentação da Janja. Até aqui, ela não tem cargo, no entanto, tem gabinete no Palácio do Planalto, tem assessoria, tem funcionários que prestam a ela assessoria, e essas viagens dela têm um custo, porque ela não vai sem seguranças, sem auxiliares, sem assessores, tudo isso gera um custo para o governo, e havendo custo, é preciso que haja também uma explicação sobre qual é a finalidade da viagem. E ela foi uma semana antes, vai se desvincular da agenda antes do retorno do presidente para realizar outras atividades no exterior, e tudo isso transforma a Janja, Fabiola, em matéria-prima para que a oposição ataque o governo dela. Você perguntou qual a finalidade, Josias. A finalidade é ela conhecer os países, né? Ela quer conhecer, ela está aproveitando a estada dela. É lógico, ela está lá, está aproveitando a estada dela lá no Palácio do Planalto para conhecer o máximo possível de países, né? Assim, ela, né, quando sair de lá, ela já viajou o mundo inteiro, ficou nos melhores hotéis do mundo inteiro e pronto. Não dá em nada, não acontece nada, ninguém toma nenhuma providência. Para que ela vai se preocupar, Josias? Para quê? Nem precisa de cargo, ninguém vai fazer nada. Você acha que alguém do STF vai se colocar contra a Janja? E já estão sendo providenciados novos pedidos de averiguação sobre o que a Janja foi fazer no exterior uma semana antes do embarque do marido. Isso não vai dar em nada, Josias. Não vai dar em nada. O PGR descarta tudo, diz que não tem problema nenhum, tá tudo certo. É só para inglês ver. Esse daí é a oposição tentando fazer barulho, mas não vai dar em nada.
chega lá, bate lá no PGR e volta tudo para trás. Isso evidentemente gera constrangimentos, mas, como disse, aparentemente a Janja não vai sossegar enquanto não virar estrela de uma ação judicial. Ela está tentando, está se esforçando para que isso ocorra, vai acabar conseguindo. Não sei não, porque aqui no Brasil, meu amigo Josias, aqui no Brasil, a mulher do presidente Lula, no regime Supremo PT, né, onde quem manda é o PT, o Lula e o STF, dificilmente vai acontecer alguma coisa, Josias. Não vai acontecer nada, não. Aliás, a própria. Teve um episódio desse final de semana, porque a Janja ela foi antes, ela foi uma semana antes, né, para o Japão. Isso. E todo mundo ficou questionando, foi alvo de muitas críticas nas redes sociais. E até tem uma reportagem da própria Mônica Bergamo, na sexta-feira ainda, falando sobre a saída dela antes. Ela tinha ido antes até para conversar com algumas mulheres, ela ia se reunir e acabou não acontecendo esse encontro, segundo a assessoria, porque teve um problema de agenda lá, né, e ela ia se reunir, e se reuniu, na verdade, com essas mulheres ontem, eu acho que foi ou sábado. Mas o que a assessoria... A carinha de alegria da Janja, ai que felicidade, tá aproveitando as melhores coisas do mundo, as melhores comidas, os melhores restaurantes, os melhores hotéis, é uma festa. A assessoria de imprensa disse que Janja tinha um encontro previsto no meio da semana com mulheres brasileiras que residem no país, mas como algumas moram fora de Tóquio, a reunião acabou ficando para o sábado, porque todas podiam participar. Ela falou que tinha umas reuniões, só que ela esqueceu só de avisar o pessoal para ir nas reuniões com ela, encontrar com ela, né? Então ela ficou uma semana lá se divertindo, curtindo a vida doidado com o nosso dinheiro. E aí a assessoria também disse que a Janja não viajou a passeio, não foi a passeio, uma semana antes de Lula, e foi sim para cumprir uma agenda antecipada e que acabou não acontecendo. Mas ontem a Janja esteve reunida com brasileiras que moram no Japão para discutir violência doméstica com essas brasileiras. A primeira-dama diz que mulheres estão há mais de 20 anos no país e tem pontos de apoio às vítimas em 3 regiões, Tóquio, Nagoya e Hamamatsu. Eu acho que é isso. E ela estava com essas mulheres nesse final de semana para falar sobre o acolhimento às vítimas de violência e de gênero. Vamos lá, a Madá tá chegando por aqui. E aí, Madá? A Madá sempre chega na hora que a gente tá falando da Janja. Acaba sempre... A Madalene Lasco, ela adora descer a lenha no Lula e na Janja. Vamos ver. A Madalene Lasco é uma exceção da UOL, né? Porque já faz tempo que ela vem contrariando ali o pessoal da UOL e descendo a lenha no Lula e na Janja. Vamos ver. Coincidência. Bom dia, Madá. Boa tarde. Oi, Fabíola, Josias, Thales, todo mundo que está vendo a gente aqui pelo All News. E aí, a Janja foi uma semana antes, mas a assessoria disse que não foi para passear, foi justamente para essas conversas. Esse acolhimento que ela quer dar às mulheres brasileiras lá, esse é papel da Janja ou não? Olha, Fabíola, eu gostei muito dessa desculpa e vou passar a utilizar também. Não, eu não estava passeando, eu fui fazer uma escuta ativa de umas pessoas, mas eu fui uma semana antes e elas não estavam lá, então eu fiquei uma semana esperando elas voltarem. Essa história não dá, né? Não dá. Ela foi uma semana antes para o Japão fazer encontro com mulheres que não estavam em Tóquio. Porque é assim que a gente faz. Pensa, você quer encontrar alguém em Tóquio. Você acerta antes o encontro? Não. Você vai lá e vê se a pessoa tá. Mas nem que fosse em Carapicuíba essa história ia colar, que primeiro você foi na casa da pessoa para depois ir para casa. Não tem nem pé nem cabeça essa história. E depois, assim, ela foi fazer uma escuta ativa das mulheres no Japão, já beira o deboche, né? Beira o deboche. Ela fechou todas as redes sociais dela, no que eu acho que o Sidônio Palmeira fez muito bem, porque a oposição mais efetiva contra o governo Lula até o momento tem sido a da Janja. Não existe nada que pese mais contra o Lula e o PT do que a atuação da Janja, porque é sem noção, porque usa desculpas que beiram o deboche, porque é extraoficial. A Gleisi está certa, ela tem de ter um cargo, ainda que honorífico, para que além do bônus que já tem indevidamente com dinheiro público, ela tenha ônus, tenha algum tipo de obrigação com o Estado. E aqui eu lembro novamente a gloriosa peça do nosso ilustre Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, comparando Janja a Darcy Vargas, que é uma comparação muito acertada. São épocas diferentes, mas ainda vale. A Darcy Vargas fazia um trabalho por todo mundo, sem ter nada oficial, e viajava e tinha o seu papel social? Tinha.
E por que o governo mantinha isso e o Congresso Nacional não chiava? Porque o marido dela, Getúlio Vargas, tinha fechado o Congresso Nacional e vivia uma ditadura. O Procurador-Geral da República falou que é uma situação semelhante, e efetivamente é, mas precisa ajustar a parte burocrática, porque a gente não está numa ditadura, o Congresso não está fechado, ela não é mulher de ditador. O Congresso não está fechado, mas na parte aí da ditadura, não sei se você tem razão, não, Madalena. Eu acho que você está enganada. O governo não é a família dela e a casa dela, e isso precisa ser oficializado. Já passou do ponto faz muito tempo, né? A questão é, o presidente Lula vai querer oficializar isso ou, por conhecer o tema muito melhor do que a gente, ele prefere apanhar na imprensa, mas não tem documentação? Essa daí foi a fala da Madalena Lasco. A Madalena Lasco, ela é muito irônica, eu gosto do jeito dela falar. Ela acabou com a Janja e com o Lula, né? Meu Deus do céu. Que situação que nós estamos nesse país, pelo amor de Deus. Olha, é vexatório. Essa atuação da Janja é um negócio vexatório, é uma vergonha alheia, né? Incrível. E não tem o que fazer, né? Porque é o que foi falado aí, né? Chega lá, já tentaram, um vereador lá de Curitiba fez uma ação contra ela, tal, bateu no PGR e disse que não tinha provas. Aí o vereador falou, mas como é que eu vou conseguir provas, mais provas? Se todos os atos da Janja, tudo que acontece lá na vida da Janja está com sigilo de 100 anos. O Lula botou sigilo de 100 anos, todo mundo que entra para falar com a Janja, os gastos da Janja, tudo está em sigilo de 100 anos. Então não tem como provar nada, porque a gente fica sabendo das coisas, porque fica sabendo que sai na mídia, né? Mas os detalhes, os gastos, quanto gastou, quem foi, todas essas coisas aí é sigilo de 100 anos. Esse é o Brasil do presidente Lula. Pessoal, é isso aí. Vamos ficando por aqui, né? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário. Você tá gostando aí da atuação da Janja? Você tá gostando da atuação do Lula? O que você tá achando desse governo? Tá péssimo, ruim, mais ou menos, bom, ótimo? Deixa o seu comentário aí e vamos conversar, bater um papo ali nos comentários, valeu? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem ficado até o final do vídeo. Um grande abraço e tudo de bom para vocês. Valeu!